Então, boa tarde, eu vou falar sobre esse texto, que na verdade o autor ele fez a tradução de um outro texto e foi ele colocando as ideias dele também nesse texto. No caso, eu não li o livro todo, eu li apenas 3 capítulos, que foi, se não me engano, o segundo, o 8º e o 9º capítulo, certo? Então, quando eu fiz essa apresentação, a primeira coisa que eu pensei era do que se tratava a filosofia da matemática, certo? Porque a gente até mesmo estudou um pouco a filosofia na escola, tal, sabe o que é matemática, mas o que seria a filosofia da matemática? Aí eu trouxe aqui que essa frase, para mim, resume que a matemática está envolvida em muitos dos nossos melhores esforços para adquirir conhecimento. Assim, a filosofia da matemática é, em grande parte, um ramo da epistemologia, aquela parte da filosofia que lida com a cognição do conhecimento. Ou seja, se eu estou falando que a filosofia da matemática ela é um ramo da epistemologia, e a gente sabe que a epistemologia é aquela parte da filosofia que vai tratar como que a gente adquire conhecimento, então a gente pode inferir que a filosofia da matemática vai tratar de como que a gente vai inferir conhecimento matemático. Então, acho que essa frase é do autor ou é do tradutor? Do tradutor. Do caso do próprio livro que eu tirei. Você disse assim, que tem um autor e tem um tradutor. O tradutor, na hora que traduziu, colocava umas notas dele também. Não. Nesse caso, ele vinha fazendo um texto corrido, aí, em certos momentos, ele colocava aspas da tradução da tradução que ele fez do livro. Pelo menos foi isso que eu entendi. Porque ele vem falando assim, agora eu vou falar do autor. Aí Charlie fala, não, isso daqui sou eu que estou dizendo. Então, pelo que eu entendi, foi isso. Que, por exemplo, é o Humpty Dumpty, né? Pessoas diferentes podem pegar a mesma coisa e olhar de maneira diferente, né? Então, existem estudiosos que consideram a filosofia não só restrito à epistemologia, né? Tem a questão da ontologia, que é a questão da existência da realidade, né? Tem a questão também da axiologia, que é o valor que se dá, né? Porque às vezes você, na filosofia, resolve, em termos de conhecimento, seguir um caminho, mas seguir esse caminho, seguiu por quê? Não teriam outros? Por que você seguiu esse? Às vezes existem juízos de valor em cima da maneira como você articula o conhecimento. E aí tem gente da filosofia que estuda esse aspecto. Como que a epistemologia ela é construída segundo algum valor, segundo algum critério. Então, aqui ele está sendo, para esse grupo de estudiosos, aqui ele está sendo muito restritivo, né? É só epistemologia, né? Mas aí ele fala que em grande parte, né? Ah, bom. Então ele está dizendo assim, ele está dando mais uma visão dele, mas não necessariamente é só aquilo. Tá. Então, vocês vão perceber que quando esse texto, a gente vai procurar falar sobre a existência ou não dos objetos matemáticos. Então, a gente vai muito falar... Vitor, você que é calouro, né? Essa pergunta eu já fiz para todos os seus colegas. E agora eu vou fazer para você, já que você está entrando no time, né? Na sua opinião, você acha que objetos como quadrados, círculos, esferas e cubos existem no mundo real ou não? Existe no mundo real? Existem. Você saberia me mostrar um círculo, um quadrado, uma esfera ou um cubo aqui no mundo real? Mostra para mim. Mostrar aqui ou tal, tipo um exemplo? Pode ser. Se você conseguisse um exemplo daqui, ajudaria muito. Porque daí a gente poderia olhar para o seu objeto e conversar. Isso é um círculo? Sim. Seus colegas estão dizendo que isso não é um círculo. Ah, sim, entendi o que você quer. Não que seja tipo uma coisa que tem um formato. Mas isso tem um formato de um círculo? Sim. Então. Não, biscoito, mas que... vamos ver. Você acha que isso é um círculo perfeito?
Mas círculo perfeito é redundante, né? Isso é só para dar o tom. É um círculo, isso é um círculo. Não, então isso é um círculo? Não é um círculo. Você saberia então me dar um outro exemplo de círculo no mundo físico real? Outro exemplo? Não vale falar círculo. Um objeto do mundo real que seja um círculo, ou que tenha um formato de círculo. ou uma esfera. Uma esfera? Uma bola? Bola de? Bola de basquete. Será que a bola de basquete é uma esfera? Ela tem um negócio meio assim, né? É. Ela não é uma esfera, porque ela tem Nem todas. mas Perfeita, Não tem, não. Temos que não tem. mas assim, a gente olhando de perto, ela não é tipo. Ela tem um negocinho, não sei explicar o que é aquilo. Negócio de aderência. Eu não sei o que é aquilo, mas tem um negócio ali. Perfeita não. A bola oficial assim, de basquete não é perfeita. Tem as paradinhas. Será que existe no universo algo que seja perfeitamente esférico? Perfeitamente esférico? Não. Eu acho que não. E um quadrado? Será que existe um exemplo de quadrado no mundo real? De quadrado? É. Perfeito? Eu estou falando que esse perfeito ele é redundante. Porque um quadrado define por si só. É algo que tem formato que atende perfeitamente a definição de quadrado. Não. Atende perfeitamente? Se falar uma coisa que tem formato, às vezes, de quadrado. Por exemplo, formato de quadrado de piso. Mas assim, se você diz que aquele piso tem um formato de quadrado, quer dizer que aquilo É um quadrado? é um quadrado? Não. Ele pode ser. Ele não pode atender, às vezes. Eu posso visualmente julgar ele é um quadrado. Mas talvez ele não atenda as condições que afirmam que ele é um quadrado. Entendeu? Visualmente eu posso dizer, olhando assim, eu acho que aquilo ali é um quadrado. Mas talvez para mim saber se é um quadrado ou perfeito, como vocês falam assim, ou se é realmente quadrado, eu precisaria medir as coisas tudo direitinho. Visualmente eu olho, eu bato de frente no quadrado. Seria possível construir um ladrilho perfeitamente quadrado? Seria possível? Talvez. Só talvez não pela mão humana, talvez. Você acha que consegue? Perfeitamente quadrado? Acho que tem um estudo de 2015, eu acho que estavam criando crash. A esfera perfeita não conseguiu. Não pela mão humana. Não conseguiram. Talvez não Tem pela uma mão dimensão humana. bem pequenininha, mas tem, né? Ou às vezes nem robô, talvez. Eu acho que perfeitamente assim é. Não. Não é possível. Podemos encontrar coisas que a gente olha para nossos conceitos. Parece ser um quadrado, mas não é. Você olha, aquilo é um quadrado, aquilo é um círculo, aquilo é um retângulo. Mas perfeitamente, eu acho que não. Por causa que nós humanos admitimos falhas. Algum ponto, às vezes, que a gente não deixa de ver, pode deixar que aquilo não seja perfeito. Certo? Ou seja, para mim é muito impossível você encontrar algo perfeito aqui. Entendeu? Não feito pela mão humana, talvez. Né? Mas aqui pra gente não. Feito não. Vitor, pegue aquela canetinha e desenhe um ponto no quadro, por favor. Ó, foi o João que sugeriu, então. Pode botar no portador. Isso aí é a recepção do calor, né? Quando é calor, você passa pelo trote. O trote é isso. Isso aí que você desenhou é um ponto? É um ponto? Quais são as características de um ponto? Um ponto você só admite, né? É um ponto, né? Não tem característica, ele é um ponto. Mas, por exemplo... Você chamaria isso aqui de ponto? Você chamaria isso aqui de ponto? Não.
Então, isso tem alguma coisa que isso não tem, e vice-versa. Então... Não se diz que ponto não tem dimensão, não tem largura, não tem espessura. E o que você desenhou aí, não parece ter uma espessura? É. Agora faz sentido o que eu quis dizer. Pior que eu sempre pensei isso, mas sempre falei, pô, eu conto. Tipo, o professor era um poeta dimensional, né? Pô, o professor ia lá, conta. Eu falei, caralho. Mas eu nunca critiquei também. Tá indo bem, né? Tá indo bem. Nunca ninguém questionou isso. Você tá dizendo. Pra mim, não aceitei. Exato. Você acha que essas perguntas que a gente fez para você agora seriam válidas fazer para um aluno lá do ensino médio, do ensino fundamental? Questionar sobre a existência dos objetos matemáticos? Se ele saberem me explicar, talvez, acho bem difícil, porque eu já vi quase Não, isso. assim, levantar a questão, porque, digamos, um aluno típico do ensino básico vai trabalhar com quadrado, vai trabalhar com círculos, mas, em geral, ele não é posto para refletir se esses objetos de fato existem. Então, a minha pergunta é se você acha que essa reflexão deveria ser levada, na sua opinião, né? Se essa reflexão deveria ser levada lá para a escola? Sim, eu acho que sim. Então, essa é uma das linhas de ação do projeto, é essa questão de ontologia, né? De saber se as coisas existem ou não, né? Sim. Eu acho interessante demais, porque, por exemplo, aqui, nesse, nem 2 minutos eu acho que 2 minutos eu vou, mas, tipo, parando do fundo, principalmente, uma coisa que me embolava, a pessoa chegava e contava um ponto, eu só aceitei. É um ponto. Então, na verdade, o que você desenhou não é um ponto, mas uma representação de um ponto. Show. Muito bem. Tá batizado. Tá batizado. Agora refaz a pergunta. Tá batizado. Você geral passou por isso. Eu fui na dúvida, eu escrevi a palavra ponto. Falei, um ponto não é um ponto, escrevi a palavra ponto. Desculpe, pode continuar. Situá-lo, né? Situá-lo. Você falou da questão da existência. Tá. Eu esqueci. A gente fala, o que o cara está falando? Existência? Existe? Né? Então, como eu falei anteriormente, a gente está tratando da questão da filosofia da matemática e a gente vai se debruçar exatamente sobre a existência ou não dos objetos matemáticos. Então, o que a gente vai centralizar muito é em relação à matemática como ciência e como que as outras ciências elas vão se desenvolver. E, em especial, a gente vai tratar da física, certo? E horas eu vou falar física como um objeto físico concreto e horas eu vou falar de física como ciência, mas aí vocês vão conseguir fazer essa distinção dentro do contexto, certo? Então, o desenvolvimento da ciência, qual é a diferença para o desenvolvimento da matemática? No caso, os cientistas eles vão admitir que as suas teses elas sempre vão ser falsas, certo? Porque se eles admitirem que é verdade, pode acontecer coisas como já veio acontecendo, no sentido de acreditava-se que o modelo atômico era 1, certo? E aquilo ali vigorou bastante tempo. Mas depois veio um cara e falou, não é isso aqui. Um cara não, porque a gente sabe que a ciência não é feita por uma pessoa. Vários estudos chegaram até mostrar que o modelo atômico não é aquele que era conhecido anteriormente. E hoje já tem um outro tipo de modelo atômico que está sendo estudado. Então, basicamente, a ciência, fora no caso a matemática, ela vai ser desenvolvida com base na dúvida, na incerteza do método do que você está pesquisando. Já a matemática, ela já vai admitir verdades necessárias. Então, a gente pode comparar, distinguir a ciência da matemática nisso. A matemática ela vai assumir que tais coisas são verdades e a partir daí ela vai se desenvolver. Já a ciência não. Ela vai ter que testar aquele método dela e ela nunca vai dizer com certeza que aquilo de fato é, a menos que seja testado e comprovado. Por quê? A ciência, pela sua característica, já houve mudanças, né? De coisas que se acreditava que era de uma forma e passou a outra. Aí eu lembro que, quando eu estava lendo, aí eu parei para pensar, será que na matemática existia alguma coisa que acreditava-se que era de um jeito e por muito tempo foi daquele jeito e depois viu que não era? Existe isso na matemática? Eu não consegui pensar em nada. A matemática em geral é acumulativa, né? Você podia pensar na geometria euclidiana e não euclidiana, né? Raiz negativa não existia.
Não agora, tipo, muito tempo atrás, raiz negativa você separava, até que eu não lembro quem é o pesquisador, porque eu realmente não lembro. Mas ele viu uma conta que dava raiz negativa no Bhaskara, aí ele aplicou, descobriu uma resposta e viu que, tipo assim, tinha outra saída. Agora eu não lembro o nome, professor, você lembra? Mas no caso, o que eu quis dizer aqui é que isso não deixou de ser verdade. Ele criou ele descobriu uma outra parte que ainda não havia sido falada, mas o que valia antes não deixou de valer. Vai se acomodando, tá? Entendeu? É nesse Matemática tem sentido. essa característica, as coisas se acomodam. Uma possível contradição não acomoda, porque aí eu coloco esse axioma, eu tiro esse axioma e aí as coisas vivem bem. Por exemplo, a gente tem até um certo ponto eram números reais, né? Sim. Depois viram os complexos, mas não quer dizer que os complexos anulou tudo que sabia sobre os reais. Então, diferente da ciência, o modelo atômico era esse e depois, não é esse, é esse aqui. Agora não é mais esse, já tem um outro modelo sendo... Então, essa é a principal característica do desenvolvimento da ciência. No é a mesma coisa, né? Você só descobriu um novo modelo de estudar geometria. Exatamente. Sim. Mas não anulou Só no anterior. a geometria, certo? Aí ele vai falar o porquê que a matemática tem essa característica. Ele vai falar que a matemática, ao contrário da ciência, ela vem por via demonstração. Ou seja, a gente está bem acostumado com isso, porque se eu tenho essa hipótese verdadeira, com isso aqui verdadeira, a implicação disso vai ser algo verdadeiro. Ou seja, então a gente vê que a parte lógica da matemática é algo que é esse fator que vai dar a nossa certeza de que os nossos métodos eles vão ser verdade hoje e sempre, porque a lógica vai continuar sendo a mesma, certo? Porque eu tenho verdade, isso aqui vai implicar uma verdade, diferente da ciência, que ela vai vir pelo meio do teste, da comprovação. Então, eu vou pular essa parte, como eu falei, vou abstrair algumas partes, porque isso não vai ser importante pra gente. Tá. Então, nós vamos falar agora sobre o objeto de estudo da matemática. Então, vamos pensar nessa parte aqui. Considera o teorema clássico de que cada número natural há um m', n, tal que m é maior do que n. Alguém poderia me dizer o que isso aqui está dizendo? Existem infinitos pontos. Exatamente. A gente, o quê? A partir da lógica, né, a gente pode concluir que se existe um m, tal que ele é sempre maior do que n, ele sendo natural, então a gente sabe, o que a gente sabe sobre os naturais? Então eu posso pegar um muito grande que eu vou ter um m maior ainda. Então a gente pode concluir que eles são infinitos, né? Aí ele vem trazendo algum questionamento. O que são essas coisas? Devemos considerar a linguagem matemática literalmente concluir que números, pontos, funções e conjuntos existem? Então, a gente vai se basear nisso. A matemática ela deve ser levada em consideração literalmente quando eu falo que existem os primos, opa, peguei um primo aqui, ou isso daí vai ter uma conotação um pouco diferente. Então, a gente vai pensar exatamente nesse caso. Então, a gente vai falar de filósofos que acreditam que a matemática, sim, a gente deve ser interpretada como que existe mesmo, ou existe, mas existe num mundo fictício, num mundo que a gente pode chamar de um mundo matemático, do qual a gente tem acesso a ele, mas ele não é necessariamente, ele não está ocorrendo ao mesmo tempo que o nosso, certo? Aí, a gente vai ter outros filósofos que vão seguir numa linha que vai pensar o seguinte: esses objetos, eles existem dependendo da gente, ou esses objetos existem independente da gente? Então, basicamente, são esses questionamentos que estão norteando essa parte da filosofia da matemática que a gente está estudando. Se os objetos existem, se quando eu digo existe, eu estou falando de algo que é concreto, e se eles existem de fato, ele depende da gente, ou se vamos supondo que não existe ninguém na Terra, a matemática continua existindo? Então são esse tipo de questionamento que a gente vai levar em conta. Então, a gente tem aqui os objetos matemáticos e a pergunta norteadora seria: eles existem? Se a resposta for não, nós estamos falando dos filósofos que são denominados nominalistas. Foi o tema do seu seminário. Isso. O que aconteceu nessas férias, hein? Na real. Primeiro você apresentou que você botou o negócio pulando. Não.
Todo mundo só lembra do que não. Não, eu lembro das outras partes. Então, voltando. Então, a respeito dos objetos matemáticos, se a gente pergunta se eles existem, e o cara fala, não, você falou, opa, esse cara é o nome da lista. Aí, se você pergunta que eles existem, ainda, e o cara afirma que sim, ainda você não pode concluir nada sobre ele, porque a gente precisa de uma outra pergunta para saber com quem que eu estou falando. Então, a próxima pergunta seria, a existência depende do matemático? Se ele responde, não, nós estamos falando dos filósofos que são os realistas. E se o cara fala que sim, esses objetos dependem sim dos matemáticos, nós estamos falando de uns filósofos que são chamados idealistas, beleza? Então, esse é basicamente o resumo para você saber com quem você está falando, certo? Então, o que eu vou falar agora é falar um pouquinho desses três carinhos e apontar algumas características. Então, quando eu falo do realismo, do ponto de vista ontológico, ou seja, a existência ou não do objeto matemático, o que esse cara diz? Ele diz que pelo menos alguns objetos matemáticos existem objetivamente independente do matemático. Ele também vai dizer que as propriedades têm existências independentes da linguagem e da mente. É o realismo relativo às propriedades. Ou seja, o que ele está dizendo nessa parte aqui? Independente da gente, das propriedades que a gente está usando, se a gente está tendo acesso ou não. A matemática, ela existe, certo? E outra característica dos realistas são que não tem, por si mesmo, quaisquer ramificações relativas à natureza dos objetos matemáticos postulados, nem propriedades, nem conceitos, além de mera tese de que eles objetivamente existem. E outra característica é que os objetos matemáticos não têm causa aparente, são eternos, indestrutíveis e não parte do espaço-tempo. Ou seja, o que eu falei, é como se tem um mundo ali, a parte onde está a matemática. E esse mundo ele vai existir, a Terra existindo ou a Terra não existindo, ok? Aí, para fechar, eu vou trazer um questionamento que fala que o realismo e a ontologia é por vezes chamado de platonismo. Porque as formas de Platão também não têm causa aparente. São eternos, indestrutíveis e não fazem parte do espaço-tempo. Você lembra daquele modelo platônico que pegava aqueles 5 sólidos e ia botando um dentro do outro, circunscrito ou uma circunferência? Sabem? Ah, sim. Então, por isso vem daquela teoria de Platão. Aí agora falando um pouco dos idealistas, no caso o idealismo no ponto de vista da ontologia, ou seja, em relação à existência ou não dos objetos matemáticos, eles vão dizer que os objetos matemáticos existem, mas defende que depende da mente humana. Ou seja, só existe porque a gente existe. Se a gente não existisse, não existiria. Poderá propor que os objetos matemáticos são construções que emergem da atividade mental de cada matemático. Esse C aqui é por causa que é um português de Portugal, tá? Isso. Isto seria um idealismo subjetivo, análogo a um ponto de vista semelhante sobre os objetos físicos comuns. Estritamente falando, na perspectiva de cada matemático, tem os seus próprios números naturais, plano euclidiano e assim por diante. Ou seja, ele fez isso daqui porque se a matemática ela vai depender da mente humana, o que é natural para você poder ser diferente do que é natural para mim, sabe? Então a gente já começa a ver aí um ponto de questionamento, certo? Quanto a essa parte do idealismo. E outra característica é que outros idealistas tomam os objetos matemáticos como sendo parte do tecido mental partilhado por todos os humanos. Ou seja, então isso estaria um pouco traduzindo isso, como a gente concebe a matemática. A gente hoje entende que o natural para mim é natural para vocês também. Então quando ele fala de tecido, como é que ele fala? Tecido mental, o quê? Todo mundo está compartilhando esse mesmo raciocínio de que eles existem e como eles existem. Deu para entender? Talvez a matemática diga respeito à possibilidade onipresente de construção. Isto é uma espécie de idealismo intersubjetivo. Aí ele vem afirmando aqui. Todos os idealistas concordam com a contrafactual de que se não houvesse mente, não haveria objetos matemáticos. Ou seja, tem os matemáticos que pensam que cada um tem os seus números naturais. O outro pensa que o natural é o mesmo para todo mundo. Mas os dois concordam que, se não tivesse a mente humana, eles não existiriam. Aquele conceito do penso logo existe só para matemática? Quando a gente está pensando, quando a gente está pensando nele. Poderia ser um exemplo. O que ele quis dizer. Pode falar. Porque, pelo que eu entendi, é mais, como a gente existe, a gente consegue pensar nisso.
Não ao contrário. Exatamente. Por falta a gente estar pensando, por falta de existir, estar pensando, eles existem. Ah, tá. Se a gente não tivesse, não teria existência. É exatamente isso. No caso, ele está dizendo que se a gente não tivesse aqui e não existisse, os números não existissem. Não existiriam, no caso. E agora, pensando sobre o nominalismo a respeito da existência ou não dos objetos, nós temos que o nominalismo é uma negação mais radical da existência do objeto matemático. Uma versão que defende que os objetos matemáticos são meras construções linguísticas. Depois a gente vai entrar em detalhes sobre o nominalismo e o realismo, que a gente vai aprofundar mais o que significa isso. Aí ele diz aqui, hoje em dia é mais comum um cético negar a existência dos objetos matemáticos que construídos a partir da linguagem. Esse niilismo matemático também é chamado de nominalismo. Ou seja, ele está dizendo aqui que é muito fácil alguém chegar e negar alguma coisa, certo? Mas agora, a questão dos objetos matemáticos, nós temos várias provas de que eles estão aí. Então, essa negação da questão da existência dos objetos matemáticos não significa que eles não são importantes. Quando eu digo existência, é o fato de ser uma coisa mais concreta ou não. Não que eles não servem para nada, ok? Então, eles não estão negando que a matemática é importante, que os números não servem para nada. Ok? É muito mais pela questão da linguagem, de existência, de estar aqui ou não estar aqui. Ó. Muito mais nesse jogo. Aí aqui, quando eu falo o matemático físico, foi uma parte que eu achei interessante no final do capítulo 2, quando ele vai trazer alguns questionamentos para a gente em relação à matemática e o mundo físico, ok? Então são algumas sentenças que a gente pode até dar uma breve discutida. Aí ele fala aqui, ó, no realismo ontológico típico, por exemplo, a matemática diz respeito ao reino casualmente inerte de objetos abstratos. No idealismo típico, a matemática diz respeito à atividade mental. Em qualquer dos casos, como pode matéria como essa contar-nos qualquer coisa como funciona o mundo físico? Ou seja, a gente sabe que a matemática ela vai modelar vários aspectos físicos, né? Sejam objetos, sejam fenômenos. Agora pensem, como que pode uma coisa que está no mundo fictício nas nossas mentes modelar isso? Sabe? Então, esse é um questionamento que eu achei bastante interessante, porque a gente nunca para para poder pensar isso. A gente fala, matemática é abstrata, mas como que pode algo abstrato modelar algo que é concreto? Outro questionamento as questões da aplicabilidade são também potencialmente incômodas para vários antirrealistas. O idealista ontológico, por exemplo, defende que os objetos matemáticos são dependentes da mente. Então, como que as construções mentais da matemática lançam luz, presumivelmente objetivo, no universo físico-matemático? Ou seja, o que ele está dizendo aqui pra gente? Se a matemática depende da mente e só existe na mente do matemático, como que ela esclarece e explica pra gente várias coisas? Ou seja, então, essa parte do texto, ele está fazendo tipo aquela questão do advogado do diabo, sabe? Ele veio ali trazendo várias coisas, aí depois ele fala, é isso aí? Então como me explica isso, sabe? E a gente depois vai tratar o porquê que essas pessoas defendem isso ou defendem aquilo. E por último, eu trago aqui que os filósofos que negam absolutamente as proposições matemáticas têm valores de verdade, ou que as proposições matemáticas são, na maioria, sistematicamente falsas, parece não ter nas mãos um problema ainda mais intratável. Como é que as proposições podem lançar luz sobre quaisquer coisas que não são matemática? Ou seja, a gente vai notar uma diferença aqui. Aqui eu estou falando de um cara que fala que a matemática não existe, que são só uma linguagem. Mas agora, como que esse cara pode explicar que isso que é só uma linguagem e não existe, vai explicar uma coisa que existe? Porque os nominalistas eles vão se basear muito naquilo que ele pode testar. Ou seja, eu vou fazer experimentos, por exemplo, o experimento dos ratos. Testou, chegou à conclusão, certo. Agora, como que ele vai falar de algo que não pode ser testado nesse nível, que a gente vai chamar isso de empirismo, né? Essa questão empírica. Como que ele vai falar que algo que não é empírico lança luz sobre algo que é empírico, ou seja, que é testável? Então, são esses problemas que esses filósofos têm nas mãos, certo? Aí agora aqui eu vou entrar já no capítulo 8, onde a gente vai falar um pouco de alguns filósofos que defendem a existência dos objetos matemáticos, ok? Aí a gente vimos que os filósofos que acreditam em números
pedindo que os números existem, independente dos matemáticos, de linguagens usadas, são conhecidos como os realistas em ontologia. Aí a gente vai pensar aqui em problemas epistemológicos, ou seja, eu estou falando que a matemática, ela existe. Então, quando eu falo problemas epistemológicos, estou pensando, como que eu vou acessar esses objetos se eles não estão aqui? Como que eu vou ter acesso a eles? Aí ele vai dizer, como que é possível que os seres humanos saber qualquer coisa sobre esses objetos matemáticos? Outro problema é, como se dá o acesso às entidades, já que são abstratas? Então, agora eu vou trazer aqui, se eu não me engano, são 3 filósofos, que eles vão tentar explicar como é que a gente vai ter acesso a esses objetos. Então, o primeiro deles aqui é o Gödel. Ele vai dizer, e a parte mais importante, assim, mais destacada da filosofia dele é que a gente percebe os objetos matemáticos como que a gente percebe os objetos físicos, que é a partir da interação deles. Agora, vamos pensar. Como que eu vou interagir com o objeto matemático se ele é uma coisa abstrata? Então, agora o Gödel ele vai tentar explicar isso pra gente. Eu acho que é Gödel. É Gödel? Gödel. Gödel. Ah, é porque tem um Ozinho. Em alemão É Gödel. Gödel. Beleza. Aí aqui, nós temos aqui os oponentes do Gödel argumentam que, enquanto os seres totalmente físicos, os humanos aprendem diretamente as entidades apenas como reagir fisicamente com elas. Um exemplo disso é que, já viu que falar que criança bota as coisas na boca porque está aprendendo? Então, Sim. a gente pode pensar assim, que no caso a gente tem acesso, a gente descobre as coisas que a gente pode pegar. Aí diz aqui, visto que as entidades matemáticas, se existem, não são físicas, então como podemos percebê-las isso indiretamente. Aí, no artigo de 1944, o Gödel escreveu que os princípios da matemática elementar, tal como equações básicas, desigualdades, têm uma espécie de evidência incontestável, que podem bem apropriadamente ser comparadas à percepção sensorial. Ou seja, então, o Gödel vai falar que a gente nasce, basicamente, com esse tipo de percepção sensorial e é com ela que a gente vai ter acesso a esses objetos matemáticos. É como eu falei, gente, tem bastante texto que era difícil gravar isso tudo. Então vamos ler aqui. Deve-se observar que a intuição matemática não precisa ser concebida como uma faculdade que dá conhecimento imediato dos objetos em questão. Ou seja, eu vou ter acesso, vou interagir e já vou aprender. Não é exatamente isso que quer dizer. Antes, parece que, como no caso da experiência física, também formamos nossas ideias desses objetos com base em algo que é mais imediatamente dado. Só que este algo a mais não é, ou é principalmente, as sensações. Que algo para além das sensações é realmente dado, segue-se imediatamente, independente da matemática, é o fato de que até as nossas ideias diferentes dos objetos físicos consistem qualitativamente diferentes das sensações ou meras combinações, por exemplo, a própria ideia de objeto. Evidentemente, a matemática subjacente dada está intimamente relacionada com os objetos abstratos contidos nas nossas ideias empíricas. Ou seja, o Gödel ele vai tratar basicamente como se uma coisa mais mística, certo? E basicamente isso é o ponto que as pessoas que são do tipo dos realistas radicais, que são os nominalistas, vão criticar. Pô, você está falando que para poder aprender matemática eu tenho uma questão aí mística envolvida? Então, basicamente esse é o grande problema da filosofia do Gödel. Então, reforçando, recorde do ponto de vista do Gödel, a matemática ocupa-se de um reino ideal de objetos que existe independente de nós. O mundo matemático é intemporal e eterno. Assim, o realismo de Gödel sanciona o ponto de vista consagrado de que a verdade matemática é verdade necessária. Voltando lá àquele começo que eu falei, que para a gente conseguir desenvolver matemática, a gente tem que partir do princípio que algumas coisas são verdades necessárias. E não sofre de contingência de proposições comuns sobre os objetos físicos comuns. E quanto ao conhecimento matemático? Se nos mantivermos apegados à metodologia tradicional de dedução de teoremas a partir de axiomas que possui, como disse Gödel, necessariamente, necessidade intrínseca, então, presumivelmente, o conhecimento
conhecimento matemático é a priori, ou seja, independente da experiência. Então ele está dizendo que o conhecimento matemático, eu não preciso ter aprendido nada anteriormente, a não ser algumas coisas básicas, para poder aprender ele. Exemplo disso. Para você aprender como fazer uma equação, certo? O que você precisa conhecer para você aprender equação? Operações. Variável. Ou seja, então, a gente está falando só de coisas matemáticas, certo? Ou seja, então é um pré-requisito matemático. Mas agora, eu preciso de algum conhecimento de mundo para poder aprender isso? Eu preciso testar para poder aprender isso? Não. Não, então é nisso que ele quer dizer pra gente que conhecimento matemático ele é a priori. Eu não preciso de nenhuma outra experiência ou testar isso para poder aprender aquilo ali. Diferente, por exemplo, se a gente for testar se um celular é bom. Como que a gente testa se um celular é bom? Mexendo nele, certo? Ou seja, então, e para mexer nele eu vou precisar dali de vários conhecimentos para poder conseguir mexer no celular. Então, basicamente essa é a diferença entre a aquisição do conhecimento matemático que ele fala que é a priori e do restante do conhecimento. Aí o outro filósofo aqui é o Quine. Aí ele vai defender que praticamente nenhum conhecimento é a priori. Ou seja, essa questão de ter um conhecimento prévio ou não. Ele é herdeiro do empirismo do John Stuart Mill. Empirismo, lembrando, a questão de eu vou testar para ver se aquilo é verdade ou não, ok? Lembremos que o tema principal do empirismo é que todo conhecimento substancial se baseia em uma última análise na observação sensorial, ou seja, eu vou botar aquilo ali em experimento. A ciência é uma ferramenta para predizer experiências futuras à luz de experiências passadas. Ou seja, basicamente é assim que a ciência vai sendo desenvolvida. Então, os próprios matemáticos não encaram a aplicação à ciência como critério de verdade matemática. Então, esse aqui é um grande problema que o Quine enfrenta, porque ele vai falar que a matemática só é verdade porque eu vou lá. A matemática é verdade porque eu aplico numa situação física e aquilo ali comprova que é verdade. Por exemplo, você tem uma equação que vai descrever o vácuo ou qualquer outra coisa e você consegue comprovar isso a partir de testes de laboratório. Então ele está dizendo que só é verdade porque você conseguiu comprovar. Agora, se não conseguisse comprovar, provavelmente ele diria que aquela matemática não é verdade. Então, esse é o grande problema da filosofia do Quine. E para a Penelope Mendes, ela já vai fazer agora uma junção da melhor parte da teoria do Quine com a melhor parte da teoria do Gödel. Ou seja, o Gödel falava o que pra gente? Que a matemática ela é adquirida a partir de uma intuição, certo? E o Quine, ele está falando que a matemática ele vai ser a gente fala da veracidade dela a partir de que eu posso aplicar ela numa coisa que é física. No caso da Penelope Mendes, quando ela fala dessa questão da intuição, ela já vai partir aí para uma questão da psicologia que vai falar sobre os... Deixa eu tentar lembrar o nome. São os receptores, são os neurônios que são receptores que a gente percebe as coisas. Isso é um estudo científico comprovado que nós temos alguns tipos de neurônios que eles ajudam a gente a perceber coisas que estão no nosso dia a dia. Então, qual é o exemplo que a Penélope traz? Eu trago aqui esse exemplo. Cadê? Aqui. Então, quando ela está falando dessa parte dos receptores dos nossos neurônios, que é o estudo da psicologia, é o seguinte. Eu tenho aqui um conjunto. Qual é a característica desse conjunto? Pares de estrelas. São pares de estrelas, certo? E qual é a característica desse conjunto aqui? São pares de estrelas. Agora, Ele está organizado em subconjuntos e eles agora, o que é em comum aqui para todo mundo e o que é em comum aqui para todo mundo? O que é comum ali, o que é... Não pensem como matemáticos, ok? São crianças. Que vocês olham para cá, que vocês olham a mesma coisa aqui? Mesmo para a E a estrela. mesma cor. Depende da organização Estrela de dele. cada cor. Só isso? Está dentro de um círculo. Só isso? Que mais- parece tem mais uma informação. Parece que ali eu penso como
conhecimentos diferentes e eles se misturam depois. Parece que eles Nossa, se eu consigo- conhecem. Tem uma informação. O que eu quero destacar é uma coisa muito simples. É muito Parece uma simples. linha, entende? Não, o que tem que é muito simples. Ah, meu Deus, eu não posso. Representação de estrela. Entendeu a situação? Você distraiu. É a mesma quantidade de elementos. A quantidade, Guilherme. A quantidade. Nesse caso aqui, pensando. Não pensando como matemático, né? Como eu Porque falei, eu tô falando das estrelas. Quando a gente olha aqui, aqui tem 8 e aqui tem 8. Então, o que a Penélope Mendes vai dizer é o quê? Que quando a gente olha para um conjunto de coisas, a gente consegue perceber esse conjunto que ele está ali. E a partir dali a gente vai conseguindo criar novas relações dentro desses conjuntos. Então, o que a gente tem nisso? Não é uma percepção sobre que isso aqui é um conjunto, isso aqui é outro tipo de conjunto. Então ela vai falando o quê? Que eu tenho aí vários tipos de conjunto, só que ela fala, claro que a gente poderia aqui estabelecer infinitas relações aqui, mas ela vai dizendo que depois da segunda relação a gente vai adquirindo esses conhecimentos que a gente não percebe. Aí o que ela fala também nessa teoria dela a respeito disso é que isso acontece em 2 níveis da matemática. Uma que ela vai explicar até certo ponto, e a gente tem uma outra que vai explicar uma outra parte. Mas a gente vai notar aqui, uma parte, vamos dizer, parte A e parte B, a gente pode usar ela para explicar a outra. Então, nessa parte aqui, ela está dizendo aqui pra gente que para eu explicar isso aqui mais a fundo, eu precisaria de um princípio, que eu esqueci o nome, deixa eu tentar ver se aparece aqui. Cadê? Eu não vou lembrar agora da teoria, porque nesse livro ele traz muitas teorias matemáticas, acho que do infinito, alguma teoria que vai falar sobre é uma teoria anterior à teoria infinitesimal, só que relacionado a conjuntos. Acho que é a teoria do finito, acho que é algo nesse sentido. Então ela vai dizer o quê? Que para eu explicar isso daqui, eu precisaria dessa outra coisa. Aí ela diz aqui, ó, que a existência de conjuntos profundamente integrados, incluídos os infinitos, é uma suposição teórica, suportada pelo nível superior da epistemologia de Mendes. Ou seja, é uma teoria inferior a uma superior, é isso que eu deveria ter falado. A teoria dos conjuntos, incluindo o axioma do infinito, era essa teoria aqui que eu não conheço. O senhor conhece, professor? Não. Que ele fala aqui, o axioma do infinito, que eu não sei o que é, proporciona uma fundamentação uniforme para a matemática. Ou seja, essa teoria de conjuntos aqui que a gente percebeu é uma teoria que a gente fala, que ela chama de inferior, certo? E quando ela fala que com esse axioma do infinito, eu consigo explicar todas as relações possíveis. Ou seja, então, uma relação ela vai sobrepor a outra. Então, nesse caso aqui, o que ela fez? Ela pegou aquela ideia do Gödel de a gente percebe a matemática, usou uma coisa que era científica, que é a relação dos objetos, e a gente consegue separar isso em conjuntos, e digamos que legitimou isso. Que aí pega a parte do Quinel, que fala que os objetos matemáticos são verdade, porque eu consigo comprovar e aplicar isso numa teoria mais física. Aí vamos aqui. Lembramos que, para Gödel, a intuição matemática representa algum tipo de relacionamento entre o humano e o reino matemático não físico. As observações sobre a natureza kantiana da intuição surgem que, para ele, a intuição matemática fornece conhecimento a priori, pelo menos alguma matemática. E quanto para a mente? O que ela diz sobre isso? Embora a experiência seja necessária para formar conceitos, como eu falei naquele caso da percepção dos conjuntos, uma vez disponibilizados esses conceitos, nenhuma experiência adicional é necessária para produzir crenças intuitivas. Ou seja, a relação de eu tenho um conjunto com 4 partes, que cada um tem 2 elementos, mas no final todo mundo tem 8. A gente percebe 8. Que quando a gente olha, percebe 8, no outro percebe 8. Então isso significa que, na medida que as crenças intuitivas são sustentadas pela natureza intuitiva, esse apoio é chamado de impuramente a priori, que é uma contraposição à questão do conhecimento a priori não. Ela vem dizendo o quê? Eu preciso saber o que é conjunto, preciso saber o que são números para poder conseguir compreender essa teoria. Então, isso não é necessariamente a priori, porque eu preciso conhecer essas outras coisas, mas não precisei de nada além da matemática para conhecer essas coisas. Aí aqui, lembrando que Mill
Sabemos pela experiência que a intuição é confiável, como diz mesmo. Não se segue na natureza da intuição, até que crenças matemáticas primitivas são a priori. Sem a corroboração de que apoios teóricos convenientes, nenhuma crença intuitiva pode contar mais do que mera conjectura. Então, Mendes está mais próxima de Milton do que do ponto de vista tradicional sobre a natureza do conhecimento matemático. Ou seja, ela ainda carrega consigo que o fato dela conseguir explicar algo, uma teoria científica que é comprovada a partir do experimento, isso que torna a matemática real. Aí, nesse último texto, nesse último capítulo que eu li, que é o capítulo 9, a gente vai ver alguns filósofos que vão defender que o nominalismo, que os objetos matemáticos não existem. Você quer ir ao banheiro? Você está morrendo, vai ao banheiro, mulher. Eu acho que vou aproveitar e vou... Espera um pouco. Não, pode continuar. Eu pensei que eu tava falando com Eu também, eu achei que ela se falando. Vamos lá, então. A leitura dos olhos foi linda agora. Como bem sabemos, existem filósofos que defendem que os objetos matemáticos não existem, que podemos denominá-los como antirrealistas, mas vamos tratar de uma perspectiva mais radical, que é o nominalismo. A saber, vamos tratar de duas teorias, o ficcionalismo e a construção modal. Isso aqui é mais legal de explicar. Então aqui, o teórico que pensou essa questão do ficcionalismo, ele se chama Field, e a ideia consiste em pensar que os objetos matemáticos são como os personagens de uma ficção. Então, por exemplo, falem o nome de um personagem. Batman. Não! E eu ia falar Bob Esponja. Então o Superman, que é meio dos dois. Eles existem? Na minha cabeça, sim. Não. Se eu for lavar a louça, eu sei que ele existe. Ah, tá! Peraí, vou lavar a louça agora, vou começar o resto. Tem as duas, a visão de calor. Então, nesse caso, pra gente poder tentar um exemplo, a gente pensar no ficcionalismo é isso. Esses personagens existem, mas eles existem no nosso mundo? Não. Eles existem no mundo respectivo deles. Então, é basicamente isso que o Field ele vai falar. Porque lembra que eu falei que o nominalista, ele não está falando que a matemática é inútil. Ele não está falando que os objetos eles não servem para nada. Eles existem... Eles não existem, mas eles fazem parte de um mundo, sabe? No mundo no qual a gente pode ir lá ter acesso, usar para alguma coisa, mas isso de fato não existe. No mundo deles. Por isso, exatamente, por isso a questão do ficcionalismo. Entendeu? Porque é muito difícil pra gente pensar que eles não existem, mas a gente vai pro cinema ver. Não faz sentido, mas eles não existem aqui, na nossa realidade, no nosso espaço-tempo. Mas ele vai existir no mundo fictício. Então, essa parte do Field vai tratar exatamente isso, que os objetos matemáticos estão lá. Estão lá, sabe? Eles existem lá, a gente vai lá, isso aqui presta pra mim. Vou usar aqui, mas nada mais do que isso. Certo? Mas isso, por si só, não vai caracterizar a existência desse objeto. É o que ele está dizendo. Que é como... Que é muito complexo. É como a questão do Superman, sabe? O fato de eu ir pro cinema, ver um filme, até em 3D, não quer dizer que ele O existe. exemplo melhor é o Papai A Noel. matemática cai nessa questão do construir, né? De palpar, né? É. Traz artifícios de construir coisas. Você lembra que eu tava surtando há bastante? Eu lembro. Por isso que eu falei. Tá chorando? Então vai lá, vamos continuar. Então, o trabalho de Field se concentra em refutar um dos principais argumentos do realista em ontologia sobre a existência dos objetos matemáticos, que defende que a existência dessas entidades se dá pela indispensabilidade na ciência moderna. Ou seja, então, lembra que lá no começo, quando o autor ele definiu a filosofia da matemática, ele disse que a matemática ele é o nosso melhor jeito de ter conhecimento? Então, essa fala por si só está caracterizando a indispensabilidade da matemática. Está dizendo o quê? Eu só consigo, eu obtenho conhecimento muito mais
de forma mais certa, de forma mais concisa com a matemática. Então, o argumento do Field, ele vai criticar exatamente isso, sabe? Ele vai falar bem assim para mim, prova para mim então que a matemática é indispensável. Então que o trabalho dele foi exatamente tentar fazer isso. Era provar que ele poderia fazer a matemática, tudo que é experimentos físicos sem usar a matemática. O professor até chegou a falar disso e... Só que eu não consegui entender a teoria gravitacional dele sem a matemática. Então só vou falar que ele tentou fazer foi isso. Ele vai... Não é Field? Não tem um E aí, não? Não é F-I? Acho que no E tem. Na primeira e na segunda parágrafo tem. Tá. Perdão. Então, o que o Field tentou fazer foi, ele tentou construir a matemática não, tentou exemplificar a ciência, fazer a ciência sem o uso da matemática. Mas aí vocês pensem comigo, pô, como que o cara vai fazer a ciência toda sem a matemática? Aí o autor até falar, isso aí seria um trabalho tanto para qualquer um filósofo. Então ele fala, então eu vou começar por uma parte. Aí é quando ele começa a fazer pela teoria gravitacional. E ele diz ali que aquilo ali dá base para construir qualquer coisa. Eu lembro um pouquinho dessa teoria que ele faz, que ele fala. Ele diz que no espaço-tempo, o ponto, ele é um objeto do espaço físico. Ele fala que ponto é um objeto físico. Então, aí ele define lá o porquê que ponto é um objeto físico. Então ele fala que a gente consegue... Tem várias entidades que pra gente antes era apenas abstrata, mas que ele define, a partir de algumas propriedades, que aquilo ali de fato existe, é físico. Então ele vai pegando essas coisas e o que ele faz é basicamente fazer isso. Eu tenho isso daqui com todas as características de número, mas isso aqui não é um número. Aí os críticos deles até falam, mas o que você fez aí foi construir todos os números sem falar que era número. Aí ele vai lá e ele vai falar. No caso, são os obstáculos do Field. Que o problema para isso tudo seria a linguagem. Porque você pensa, toda a nossa matemática tem uma linguagem e a gente toma isso como verdade, certo? Então, o trabalho que ele teria seria ressignificar toda a matemática. Então, se ele fosse usar um paratodo, ele ia criar um paratodo fictício. Ou seja, então, seria muito difícil a gente compreender matemática porque você não sabe. Quando isso existe fictício, ou quando isso existe, é um existe literal. Então, esse era um dos grandes dificuldades que ele teria. Que é a Gestalt. Você lembra da teoria gravitacional dele? Não. Eu fiquei com medo, falei, pô, será que eu tenho que entender isso? Não, claro. Mas eu tentei entender, juro que foi difícil. Mas essa coisa que ele tentou, basicamente, escrever, usar tudo que a gente conhece sobre números, mas não chamar de números, foi algo que ele foi até criticado por isso. Só que ele fala, não, mas eu provei que essas entidades de fato existem no espaço-tempo. Então, isso não é número. Então foi o que ele fez. Aí, destaquei essa parte que é. A primeira parte da tarefa de Field é a refutação desta acusação, ou seja, para proporcionar formulações nominalistas de teorias científicas, ou seja, ele teria que fazer teorias que não usassem a matemática. Aí eu falo aqui, né, que é a saber, o Field desenvolve uma visão nominalista detalhada da teoria newtoniana da gravitação e de alguma das suas extensões. Então essa versão destina-se a servir como paradigma para as outras ciências atuais. Aí aquilo que eu falei agora anteriormente, que alguns críticos de Field assinalam que a sua teoria gravitacional sintética apenas substitui os números reais por pontos no espaço-tempo e questionam-se sobre o que ganhou-se com isso. Aí o Field diz que a objeção natural de que não parece haver uma diferença muito significativa entre postular um espaço físico tão rico e postular números reais. Aí ele responde isso aqui, ó. A objeção nominalista ao uso de números reais não se baseia na sua cardinalidade nem nas suposições estruturais, por exemplo, completude de Cauchy. É Cauchy? Cauchy. Tipicamente feitas por eles. Pelo contrário, a objeção era contra a sua natureza abstrata. Até postular um número real teria construído uma violação do nominalista. Ou seja, aquilo que eu disse anteriormente. Ele usa todas as propriedades legais que a gente sabe sobre números
mas o que ele fez foi chamar um objeto, falar que aquilo, provar que aquilo existe e tá usando como se fosse número. Então, aí aqui a gente tem a construção modal. Essa construção modal seria basicamente a construção de modelos. O nome é um pouco sugestivo, certo? Então, o que o nome do cara, acho que é Richard... Deixa eu ver o nome dele. O Charles Chiara. Richard Chiara, nada a ver. Então, o que ele vem falar sobre o tipo modal, ele vai falar o seguinte, que é possível criar modelos matemáticos que eles, usando frases que eu não vou utilizar conceitos matemáticos. Por exemplo, ele vai falar que em vez de usar conjunto de coisas, eu vou falar bem assim, coisas que têm a característica X. Isso, pra gente, parece que ele está falando o quê? Então, basicamente, o que ele faz é quase o comparado que o Field fez. Ele vai utilizar tudo que a gente tem de bom do que já se conhece da matemática, no caso como conjuntos, só que em vez de ele usar a palavra conjuntos, ele vai usar sentenças abertas assim. Eu quero falar dos objetos que têm a característica X. Ele fala, um exemplo que ele cita, ele fala, eu quero um conjunto de bolas que tenha... Conjunto de bolas não. Eu quero as bolas que tenham a cor X. Eu estou falando de quê? Então, basicamente, a construção modal, ele vai tratar exatamente disso. Ele vai pegar algumas coisas, algumas sentenças abertas e vai vir trazendo ali pra gente. Então, só pra gente passar aqui, o Chiara providencia um sucedâneo da versão de matemática sem classes, de Russell. A grosso modo, segundo o plano de Russell, qualquer referência a conjuntos devia ser eliminada a favor de propriedades ou atributos. Por exemplo, em vez de se falar do conjunto de gatos, falamos de um atributo de ser gato. Então, era aquele exemplo que eu falei. Isso aqui é um conjunto de gatos? Não. Mas o que ele tem em comum é que eles são gatos. Falou de conjuntos. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não, Quem tá me defendendo? Calma. não, cara, né? Tá me ligando essa hora aí? Caraca, é minha mãe, mano. Fala sério. Tô no seminário. Tô vendo aqui nominalismo. Muito legal. Já silenciei. Então, quais seriam os obstáculos que o Chiara teria? Lembrando que os obstáculos do Field seria o quê? A questão da semântica, né? Como a gente saberia que o existe é um existe fictício e quando a gente saberia que o existe é um existe literal, certo? Então, era um obstáculo mais semântico. Então, no caso do Chiara, os obstáculos seriam: visto que nenhuma linguagem real tem frases abertas suficientes para proporcionar substitutos aos objetos matemáticos, ou seja, nesse caso, falar de um conjunto de gatos e falar tem característica gato é fácil, mas será que é possível fazer essas sentenças abertas para todos os objetos matemáticos? Então, esse era um dos objetos para um dos obstáculos dele, certo? Então, Chiara não se pode limitar à consideração de linguagens existentes no momento presente, como o português. Ou seja, pensem, existem frases em outros idiomas que não são traduzíveis? Então agora, como que você pensa numa linguagem que seja universal, mas lembrando que eu tenho que criar sentenças abertas? Como que isso ficaria a nível mundial? Porque eu posso, talvez, usar uma palavra aqui no português que não vai ser a palavra que eu vou usar lá em outro país, certo? E a gente lembra que qual é uma característica principal da matemática é? A universalização, né? Então, a gente consegue compreender a matemática. Então, ou seja, a gente daria grandes danos à nossa questão de conhecimento se a gente acabasse fazendo isso, que a gente estaria entrando num buraco que talvez não tivesse de como sair. Aí, a solução que ele propôs é um quantificador de construtibilidade. Sinteticamente, comporta-se como um quantificador existencial comum. Aí, eu não consegui trazer um exemplo de que ele dá lá, porque o programa não reconheceu o símbolo que ele tinha usado. Aí ele vai só dar uma explicação rasa sobre isso. No seu desenvolvimento formal,
A semântica e a teoria de demonstrações dos quantificadores de construtibilidade são muito semelhantes à dos quantificadores existencial comum, mas os quantificadores de construtibilidade têm significados diferentes. Chiara argumenta que, ao contrário dos quantificadores comum, seus quantificadores de construtibilidade não carregam um compromisso ontológico, ou seja, do existe ou não existe. Então, o quantificador ele vai dizer, é possível construir, por exemplo, pense na... Fale uma sentença matemática. Uma sentença, uma... 2 mais 2 igual a 4. Isso? Por isso que eu falei, qualquer Eu não parei para pensar. Por exemplo, existem infinitos primos. tá. Então, no caso, segundo essa proposição do Chiara, eu poderia dizer, é possível construir um número extremamente grande de números primos. Ou seja, ele não tá dizendo, eu não disse que existe, eu não disse que são infinitos, eu disse que é possível construir um número extremamente grande. Então, essa foi uma proposta que ele teve para ele poder sair, exatamente. É o que eu falei. O que tem em comum dessa e da outra é que praticamente eles estão usando tudo que a gente tem de bom da matemática, mas está tirando a questão do existe ou de não Com existe. certeza. Né? Exatamente. Uma possibilidade. Exatamente. Então, voltando aqui, apesar da conversa de construção de frases abertas, Chiara não se propõe rever a matemática. Ou seja, ele está praticamente copiando tudo aquilo, né? Pode copiar, mas só não faz igual. Só não pode falar existe. Exatamente. Só não pode falar existe. Aí diz assim, o seu programa é uma tentativa de tomar verdadeira segundo uma leitura ontológica austera, a maior parte da matemática contemporânea. E... Desculpem, foi bastante difícil essa leitura, porque o problema é que os exemplos que eles vão dar para tentar te explicar o que ele está querendo dizer, você não entende. Tipo quando ele usa a teoria gravitacional de Newton para poder explicar como que o cara se propôs a refazer a matemática. Falei, poxa, eu não entendi. Então, poxa, amor. Você ficou fazendo imaginar. O exemplo não pega a linguagem do... Vocês sabem que tem gente que se forma em filosofia e isso é tema de estudo atual, né? Então tem gente que vive isso, como um matemático. Tem gente que faz tudo, né? Mas é importante lembrar que a questão da não existência dos objetos matemáticos que esses filósofos defendem é uma questão semântica, ok? Eles não estão falando que a matemática não serve para nada. E lembrando que o ponto principal do questionamento deles é que se esses objetos não existem, como que eu tenho acesso a eles? Então, o grande passo da discussão desses filósofos são isso. Como que eu vou ter acesso a uma coisa que não é concreta? Certo? Você pode estar achando, em princípio, que isso fala que papo doido, né? Só que eu vou usar isso como futuro professor. Rafael, você vê algum possível uso ou influência ou alguma conexão entre o idealismo, o realismo, o nominalismo e você como um futuro professor de matemática? Assim, você não vê conexão. Meio difícil dizer, né? Porque vai influenciar muito, assim, não vai influenciar nada. Eu não vou dizer que não vai influenciar nada, mas eu acho que dá pra ficar sem. Dá pra ficar sem. Eu acho que é importante Uma você ferramenta estudar. pode ser utilizada ou não. Porque assim, são filosofias que estudam os objetos com os quais você vai trabalhar depois, né? Porque você vai ensinar sobre esses objetos matemáticos, né? Esses elementos, né? Números. Então, mas as histórias, se existem ou não existem, ou se dependem da humanidade, não dependem da humanidade. Eu acho que isso é uma concepção dos assuntos que falam do que você vai falar, mesmo se for de que existe, não existe, se você souber de quem fala, de quais ideias, eu acho que essa parte de saber ou de não saber se existe ou não, eu acho que é importante. Não é só você ter uma noção do que você vai aceitar como... Quando tinha ontem aula de álgebra linear, eu percebi, né? Que quando você vai somar dois vetores,
você está somando as coordenadas. Aí quando o professor falou isso, né, foi quando eu me toquei, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas você faz porque você, a princípio, acha aquilo intuitivo. Mas somar dois vetores, tipo, o vetor é um elemento de um espaço, e as coordenadas são números reais, tipo, aquilo é assim por definição, sabe? Você simplesmente aceita e fica pensando, pô, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas nesse caso aí, o que está atuando é a questão de representação. Pois é, aí sim, eu acho que aí que eu começo a pensar, né? Você começa a refletir sobre os objetos que você usa para estudar, né? Eu acho que essas filosofias, assim, esses estudos são importantes por causa disso, né? Você começa a pensar sobre coisas que você nunca pensou antes, coisas muito simples, sabe? Números, quadrados, círculos, e começa a pensar coisas que você nunca pensou antes sobre objetos que você estuda a vida inteira. Eu acho que talvez pelo benefício de você pensar em outras coisas, porque quando você estiver lá na turma, pode ter algum aluno que pensa assim. Não necessariamente ele vai falar, eu sou de tal teoria, mas ele vai ter um pensamento desse tipo. Então, conhecer outras vertentes. Uma coisa que tu botou... Você consegue falar, tem gente que pensa ser igual a você, tô aqui. Uma pergunta que tu me gerou no meio que não tinha a ver, mas não estava no seu slide, é tipo assim, imaginei lá atrás, lá no tempo da Grécia, Roma, bem antes. Tipo assim, a pessoa indo explicar para alguém que nunca viu matemática, que nunca ouviu matemática, que não existe ensino da matemática, o que é um triângulo. Me apareceu essa imagem, alguém tentando explicar, que aí eu fiquei imaginando com a ideia do nome da lista, né? Tipo, um triângulo. Atualmente, se você for uma criança, ela vai entender o do meio, mas imagina dar a primeira explicação sobre o que é um triângulo para uma pessoa que nunca na existência dela tinha ouvido falar da matemática. Mas eu acho que ele não está falando sobre isso. No caso da criança, ela tinha o conhecimento do que é um triângulo. Sim, esse não falando. Ele só falando na questão de existe ou não existe. Sim, esse não tem a ver diretamente, mas me trouxe essa questão da ideia de imaginar por isso algo, porque eu não consigo imaginar como eles passariam esse conhecimento. E seria, eu acho, como uma medida de espaço, de tirar essa ideia da matemática. Eu não conseguiria explicar matematicamente para um cara que nunca viveu matemática o que é um triângulo. Ele faria experiência. Mas parece que ele usou umas coisas de matemática que existem, só que com outra linguagem. Então, aí tem que lembrar que a questão é muito mais semântica do que se importa não. E eu acho que, respondendo a pergunta do professor, é pra gente lembrar que o acesso a esses objetos é difícil. Então, acho que pra gente que está aqui e está acostumado até a aceitar que eles existam, é fácil da gente entender um conceito. Então, o que eu aprendi depois disso, e por incrível que pareça, acho que quase todas as aulas que eu tive falou um pouco de filosofia da matemática e eu era o único que entendia. Foi bizarro dar uma aula de história, o professor jogou um axioma lá, todo mundo boiando e eu, caraca, eu entendo isso aí, por causa dessas discussões. Mas acho que o foco principal nosso seria pensar aqui, que dificuldades meus alunos vão ter em relação à epistemologia desses objetos, sabe? O acesso a esses objetos é um acesso que não é tão simples, tá? Então, o que esses caras estão tentando fazer é tentando dar um acesso. E a gente viu que nem sempre é um caminho reto e pode ser bastante sinuoso. Tem a questão também que é, como diz a frase, né? O alinhamento filosófico que você tem, mesmo que não seja consciente, tá certo? Determina a maneira de como você vai ensinar. Então, por exemplo, se você acha o realista, então existe um universo com os objetos matemáticos. Então, como se fosse assim, as coisas não são construtivas, já estão prontas lá. Então, o que você faz é mostrar para o aluno como que ele acessa isso. Ele não constrói, ele acessa. Tá certo? Enquanto se você acha que a matemática depende da humanidade e ela é construída, você percebe que um aluno, tá certo? Não está pronto lá. O que a humanidade levou para construir a matemática, de algum modo, deveria ser alinhado com essa maneira de ensinar, né? Que é uma coisa construtiva. As coisas não nasceram prontas, estão lá, né? Você tem que construir, né? O fato é que, se você perceber um pouco, né? Pensar um pouquinho, a grande maioria, a cultura é... Construir. Não, é acessar, está pronto. Esse é um espaço vetorial, Como que surgiu? Agora. Hã? Agora, isso. Isso agora. São os professores que ensinam o que isso aqui. Normalmente você tem uma postura que é realista, ou seja, as coisas estão lá,
E você só explica. Você não vê como que aquilo construiu, o que motivou aquela construção, né? As dificuldades que tiveram. Então, por exemplo, se você olha para os números negativos, a construção do que é um número negativo gerou muita polêmica, né? Não foi aceita de imediato. E hoje você vai lá, abre o livro do 7º ano, os números negativos estão prontos. Pá, né? Tá certo? Então... Tô dizendo, eu tava falando isso com o meu amigo, que a monografia dele vai ser isso. Tô dizendo, apareceu isso o dia todo na minha vida, depois que eu comecei a ler esse texto. Bizarro. Eu tive acesso a esse mundo, tá vendo? Não, mas eu não tinha conhecimento dele. Eu tive acesso ao mundo.